9 minutos em Campos, estamos de volta e com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Só um alertazinho que a gente sempre faz aqui sobre as regras para participar lá da nossa página, fique à vontade, né, desde que use de bom senso e, sobretudo, de verdade. Se tiver alguma informação, algum link que não esteja em comum com a ciência, por exemplo, sobre esse uso aí de medicamentos, a gente já sai, né, evidentemente, deletando tudo, avisando, e se repetir, a gente bloqueia a pessoa para que, eu costumo dizer assim, use o seu canal, então, já que você quer disseminar fake, use a sua página, mas aqui a gente tem regras e, acima de tudo, né, comprovadamente, neste caso, pela ciência, você pode ficar à vontade. Pelo contrário, né, deixa o seu particular para esse tipo de situação. São 7h41. Teve um problema na câmera lá da conexão com o secretário Campinho, e a gente volta, Arnaldo. Enquanto isso, o Campinho faz aí a nova conexão lá com a gente, e a gente começa aí esse bate-papo, essa entrevista, porque o momento é muito complicado. Ontem a gente acompanhava também uma live lá da prefeita de Quissamã. A preocupação é muito grande, não tem leito, não tem vaga, não tem leito de UTI vago, os leitos antes da UTI, a gente ambulatorial, né, aquele leito. Sim. Também já começa a complicar, então o leito de enfermagem, né? Então está muito complicado, está muito difícil. Nogueira, tem essa questão, teve essa reunião dos prefeitos com o presidente da Alerj, também na terça-feira, antes da votação aí desse super feriado, e no release da Alerj tem uma fala da prefeita de São João da Barra, Carla Machado, em que ela coloca que a dificuldade para encontrar um material, né, que é uma dificuldade que todo mundo está enfrentando, e ainda sobre o risco de ser acusado de improbidade, foi o que veio no release, porque por acusação de superfaturamento devido ao alto preço, ao alto custo desse material, aquela história da oferta e demanda, né? Infelizmente isso está acontecendo também na questão de material hospitalar. Então, assim, ela colocou essa questão no release que veio pela Alerj, de que os preços estão tão altos que ela teme o risco de de sofrer algum tipo de sanção, porque está pagando por esse tipo de produto um valor que considera acima do mercado. Então, assim, a gente vê que a situação está bem delicada, né? Se não tiver esse tipo de medicamento, não tem como a gente atender bem o pessoal. Bem, o Campinho está aí, Nogueira, vamos lá. Secretário, primeiro, muito obrigado aí pela presença aqui virtual, agora sim com sua imagem, aí evidentemente que fica melhor. Para quem está nos acompanhando aí pelo streaming no Face, no YouTube, e para quem está no rádio não há diferença, mas para o Face sim, a gente agradece aí, né, a sua boa vontade, o seu carinho, e mais uma vez é sempre renovado o prazer poder recebê-lo aqui nesse programa, e dada a importância do município de São João da Barra para os seus munícipes e para toda a nossa região, isso sem contar a questão de porto, sem contar, né, o potencial, né, que hoje o município tem, mas sobretudo a questão turística. E mediante esse momento aí, tem muitos campistas que se mudaram para São João da Barra, né? Literalmente para as praias, para as casas que tem, alguns alugaram, enfim. Então a sua presença aqui é por demais importante. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia, amigo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né? É sempre bom a gente estar esclarecendo alguns pontos, só tenho a agradecer.
Campinho, antes de começar, só fazer um registro aqui, o Boulevard, no posto do Boulevard, o amigo está informando aqui, fila de vacinação gigantesca, tá? Inclusive no Senac, né? Quem conhece ali o espaço, dá para ter a dimensão do tamanho da fila que está agora para vacinação lá no Boulevard, entre os vários postos. Mas vamos falar um pouquinho de São João da Barra, Campinho, porque vem um feriadão aí, então acredito que o município tenha que tomar algumas precauções para esse feriado. Antes desse feriadão, hoje o município está em lockdown. Como que tem sido esse movimento? Como que tem sido as ações de fiscalização junto, sobretudo, ao comércio local? Inclusive falando, gostaria que você narrasse para a gente o que aconteceu ontem nessa manifestação dos comerciantes em São João da Barra. Então, essa questão de feriado para a gente, né, por ser uma região litorânea, é sempre complicado porque as pessoas tendem a vir para o município, o que no momento não seria interessante, né? Com relação aos comerciantes, eu sempre falo isso, fica repetitivo, mas é preciso sempre agradecer aos comerciantes porque eles, em sua maioria, acabam sempre colaborando conosco, o que é muito importante, o que é imprescindível para qualquer ação de fiscalização, né? Embora a gente tenha sempre um ou outro mais resistente, né? Enfim. Com relação à manifestação ocorrida no dia de ontem, é sempre bom a gente frisar o seguinte: existem pessoas realmente com as suas lamentações, os seus problemas inegáveis, né? E a pandemia afeta não só as vidas, não só ceifou, né, várias vidas, mas também afeta de forma muito drástica a economia, isso é inquestionável. E a gente sabe disso, tem total conhecimento né, a gente entende tudo isso, mas o momento por prezar, nós precisamos prezar, né, preservar o bem mais precioso que temos, que é a nossa vida. Então, infelizmente, não há outra coisa a fazer senão as medidas que foram adotadas pela saúde. E a gente, enquanto fiscalização, enquanto segurança, precisa fazer cumprir, né? A manifestação de ontem, eu não entendi, eu até falei lá, foi transmitido inclusive ao vivo, né, por um participante. Eles queriam, inicialmente, o foco seria uma possibilidade de conversa conosco, o que eu não entendi, porque a gente sempre esteve aberto a qualquer tipo de diálogo, sempre. Eu falei, inclusive, que eu atenderia todos. Agora, a gente não poderia atender todos daquela forma que estava com a quantidade de pessoas, senão nós mesmos estaríamos descumprindo o decreto. Reuniões desse tipo, dessa forma, não poderiam ocorrer. Mas atendemos ali, né, 4 integrantes ali, uma certa liderança que eles exercem no grupo. Nós ouvimos todos os problemas, todas as demandas, vamos tentar estar de alguma forma atendendo. A gente sabe de toda a dificuldade, é inegável. A gente entende, eles estão passando por um momento muito delicado, não só os comerciantes, como todas as outras classes, várias outras classes, porque afeta de uma forma ou outra, direta e indiretamente, a todos envolvidos no contexto. A economia foi afetada diretamente. Então, a gente ouviu. A gente deve ter uma reunião hoje com eles novamente, tentar aí ajustar e tentar atender algumas demandas, o que for possível, que estiver ao alcance, mas infelizmente a pandemia nos coloca numa condição delicada, é muito complicado. A gente, então, de fiscalização, a gente está lidando ali diariamente, vendo, né, o que ocorre no dia a dia nas ruas, isso é muito delicado. A gente tem essa sensibilidade, as pessoas às vezes podem imaginar que é o fato de se cumprir o decreto único exclusivamente. Isso traz com a gente, todos nós, seres humanos que ali estamos, nós temos sentimentos iguais às outras pessoas, né? E é complexo, o momento é muito delicado. A economia mundial foi afetada. Não é São João da Barra. O lockdown em São João da Barra hoje, né, seguindo inclusive recomendações do Ministério Público, a gente tem que fazer, mas não é diferente dos outros municípios, que a gente vê que acontece em todos os outros municípios. O que não pode ocorrer, né, são pessoas com viés políticos querendo interferir num momento como esse. Tem a gente ontem lá, inclusive, me falaram, eu não vi, né, porque eu atendi o grupo, né, na Secretaria de Saúde,
falar que tinha gente que nem comerciante era, enfim, isso é complicado. Mas a gente entende, toda manifestação, isso é salutar qualquer manifestação, isso é um direito democrático, a gente tem que respeitar, embora no momento de pandemia tem todas as suas precauções, restrições, né? A gente não pode deixar a coisa sair do controle, para que as forças de segurança não tenham que agir. Nós fizemos o acompanhamento, a Polícia Militar acompanhou, a Guarda Municipal acompanhou, enfim, a gente tem que ter todo esse cuidado e entender o seguinte: quando a gente faz uma manifestação e a gente tem um foco, a gente tem algo a alcançar, isso é muito bom. E só que a gente não pode ter uma manifestação onde as pessoas, cada um está falando de um problema que o fato né, que já é de conhecimento. A gente sabe dos problemas, né, obviamente, como eu citei antes, mas a gente precisa ter um foco e realmente tentar atender. A gente, enquanto poder público, precisa atender às demandas de qualquer manifestação que seja, de qualquer classe que seja, mas com foco realmente objetivo, para que a gente tenha condições. Foi o que a gente conseguiu ontem, né, embora tenha dado um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu, né, com a reunião com o grupo que lá esteve, a gente delimitou alguns pontos específicos e vamos trabalhar isso. Vamos começar hoje com uma outra reunião, com outros segmentos, né, que não só a segurança e a saúde, mas com outros segmentos do município, para a gente tentar atender. E é importante que a gente faça esse acompanhamento, né, dessas classes. E, enfim, eu acredito que a gente vai ter um resultado positivo, embora tudo isso. Agora, esse momento de lockdown, infelizmente, não há outra coisa a ser feita, não só pela saúde, pela decisão tomada pela Secretaria de Saúde do município, mas também pelas recomendações do Ministério Público, né? Mas também não, sobretudo, tendo em vista as recomendações do Ministério Público. Inclusive, já anunciando aqui, amanhã nós vamos receber a promotora Maristela Naurati, uma das que assina, entre os promotores que assinam essa recomendação a todos os municípios aqui da região. Amanhã ela estará com a gente a partir das 7 horas aqui no Folha no Ar. Mas, Campini, quais são, melhor dizendo, as principais medidas restritivas em vigor neste momento? Por exemplo, eu vi que saiu uma nova redação ontem, em alguns artigos. Templos religiosos, eu vi que houve alteração. Inicialmente seria 20%, agora está só online. Comércio, o que pode e o que não pode funcionar. Passe para a gente, por favor, um resumo do que vem aí nesse novo decreto. Então, qualquer tipo de reunião tem que ser do tipo que a gente está fazendo agora, né? Uma reunião online. É o indicado para o momento. Com relação ao comércio, né, existe uma série de comércios elencados como essenciais, né? Supermercado, postos de combustíveis, enfim, uma série de categorias. E dentre estes essenciais que podem funcionar de 5 às 18 horas, a gente tem aqueles que não param nunca, aqueles tidos como de 24 horas, que são os postos de combustíveis, as farmácias que precisam estar abertas, né? E serviços de telecomunicações, por exemplo, para que a gente possa estar fazendo essa reunião, inclusive virtual, né? Dentro dos essenciais, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, depósitos de materiais de construção, serviços de internet, né, e telecomunicações de forma geral, enfim, de todos aqueles elencados, que eu vou conseguir lembrar agora a série dos que são elencados, eles estão funcionando de 6 às 18. Pós 18 horas, apenas farmácias, postos de combustíveis, serviços de telecomunicações, acho que funerários também, que inegavelmente não teria como parar, né, enfim. Então a gente tem o que seria realmente essencial. E dentro desses essenciais, a gente tem uma mudança importante, que é, por exemplo, o supermercado, ele tem que se destinar a vender realmente coisas essenciais. Por exemplo, a bebida alcoólica ser vendida no supermercado não está mais permitido neste momento. Ou seja, ele pode até vender, desde que seja por delivery, mas não no local. Por que essa alteração? Porque o objetivo é reduzir o número de pessoas circulando na rua e as pessoas permanentes também nos comércios. Então a pessoa vai ao comércio para comprar o que é extremamente essencial e retorna para sua casa. Este é o objetivo. Por que não o takeaway, que é retirado no local? Da mesma forma, porque a pessoa não tem que sair de casa para ir buscar. O ideal é que as pessoas fiquem em casa e que o próprio comércio consiga enviar a mercadoria até a residência. Ou seja, o objetivo é a redução de circulação de pessoas nas ruas, com o único objetivo: diminuir a proliferação e o contágio do coronavírus. Simples. Dessa maneira,
simples que eu estou falando é esse entendimento. Obviamente que isso não é simples, isso é uma coisa muito complexa. A gente sabe tudo que isso implica, né, na vida de cada um. Mas, no momento, a indicação da saúde é essa, a recomendação do Ministério Público é essa, e foi o que foi implementado. Você falou assim, todo tipo de reunião tem que ser virtual, né? Quando eu falei sobre a questão de templos religiosos. Então, a minha interpretação, porque semana de programa é uma semana mais delicada, não dá para acompanhar tão de perto Diário Oficial, tão de perto São João da Barra, porque tem essas outras coisas do site, enfim, é uma coisa particular. Mas semana que eu estou em programa, eu costumo acompanhar menos o noticiário de São João da Barra do dia a dia, como eu sempre fiz no blog desde 2015, acompanhando diariamente o noticiário. Eu passei o olho no Diário Oficial e vi essa nova redação. Os templos religiosos, então, estão fechados, somente virtual. Não, então, vou ler para você. As cerimônias religiosas presenciais é permitida apenas a realização de orações e ofertas nos templos e igrejas. Então, o que acontece? Você pode ir à igreja fazer uma oração individual, porque a gente não pode negar a importância, né, da religião na vida das pessoas. Para a pessoa fazer uma oração individual, não há problema. Desde o templo estando aberto e a pessoa e fazer uma oração individual, não há problema. O que não pode haver no momento é a missa, o culto. Sim, então tudo que tem aglomeração só online. Então as missas voltam a ser virtuais, os cultos evangélicos, enfim, e das demais religiões, todos somente virtual. Beleza, Campinho. Agora aqui, quais foram as principais reivindicações dos comerciantes ontem nessa reunião com vocês? Você disse que estava tendo uma transmissão online, eu vi um pedaço, mas minha internet caiu no momento que eu estava na rua, não estava em casa, não consegui acompanhar a reunião toda, mas vi que eles levaram algumas propostas e até o momento que eu vi, até que não cabia você, não cabia o Edivaldo, não cabia ao Sávio, a Arlene, né, que seria uma proposta da questão de ordem financeira, de um apoio financeiro, não é isso? É essa a principal reivindicação? Sim, então, nós damos espaço para ouvir. Na verdade, o que a gente fez foi ouvir, o que não seria necessário uma manifestação para isso, até porque eu preciso lembrar, o que eu lembrei ontem, é que das lideranças lá do movimento teria postado num grupo na terça-feira, no caso, queria fazer a manifestação, que o objetivo era conversar com o secretário de Segurança e de Saúde. Eu, quando tomei ciência disso, consegui o telefone dessa pessoa, liguei e falei, olha, como que o objetivo é esse? A gente está aqui disposto a conversar a qualquer momento, estou disponível todos os dias, é só que a gente seja procurado. E acabou que eu marquei de conversar na segunda-feira, tanto eu quanto o Sávio, na quarta-feira ontem, às 11 horas da manhã, mas a pessoa não apareceu, ou seja, o objetivo realmente é que eles tinham pessoas ali que queriam fazer a manifestação independente de conversar. Durante a manifestação, novamente foi dito que o objetivo era conversar conosco. Se o objetivo é conversar, nós vamos conversar. Não haveria como a gente conversar com todos que estavam ali, eu acho que cerca de 30 pessoas aproximadamente. A gente não poderia conversar com essas 30 pessoas ao mesmo tempo, senão nós mesmos estaríamos descumprindo o decreto, né? Então, o que a gente falou desde o início, eu liguei para um desses responsáveis, falei novamente, a gente está aqui, vocês podem reunir 4 pessoas, a gente conversa, né, de uma forma de entender, né, e tentar atender os anseios que estavam ali sendo pleiteados. Mas não só, o que mais ocorreu foi a gente ouvir, né, as falas, né, de cada comerciante, de cada classe ali, vamos dizer assim, que ali estava, né, a gente entende, como eu falei, toda a questão, isso é realmente muito complexo, a dificuldade enfrentada nesse momento pelos comerciantes, com restrições como essa, obviamente, elas não serão simples, elas não serão brandas, elas serão realmente muito severas, né, embora a gente entenda também que a importância, inevitavelmente, terá que ocorrer, porque não há outra maneira, né? Esse é o entendimento da saúde, é a recomendação do Ministério Público, vai ter, essas medidas tiveram que ser implementadas. Então a gente deu espaço, ouviu, né, o que não tinha sido negado antes, mas a gente ouviu, marcou para hoje ainda estar reunido com outros segmentos da Prefeitura, como você falou, que essa demanda de ordem financeira, de auxílio, né, que está sendo pleiteado, tem que ser tratado com pessoas das pastas competentes para isso, para que a gente consiga chegar a um entendimento e ver o que vai ser feito.
Mas ontem a gente ouviu, né, as colocações, os relatos de dificuldades enfrentadas nesse momento por cada um que estava ali. E vamos encaminhar hoje para essa nova reunião com os outros colegas de pastas relacionadas aí às demandas apresentadas, para a gente estar ajustando, tentando atender, né, o que está sendo pleiteado. São 8 horas em Campos, o Campinho. Arnaldo, tudo ok aí? Tá. Não, você acabou ficando quietinho aí, eu falei, caiu. Quando ele se movimentou, eu pensei que você queria fazer uma pergunta. Sim, não, eu gostaria. Talvez eu fosse até acrescentar isso aí, lá na frente, mas eu me adianto aqui. Sobre a questão esportiva, tem aqui no decreto, eu estava lendo também, e como o Arnaldo lá, rapidamente, não pode haver reunião, tipo, para praticar esporte em locais públicos. Futebol, vôlei de praia, futebol, essas coisas. Mas individualmente, pode haver a prática esportiva, tanto na praia quanto nas vias, pessoal que gosta de caminhar, pessoal que gosta de correr, pessoal que gosta de, enfim, fazer uma atividade física ao ar livre. É possível? Pode? Então, a gente precisa entender o seguinte: a prática de esporte coletivo que está previsto como restrita nesse momento. Agora, se a gente entende que a necessidade é que as pessoas fiquem em casa, a gente não pode, né, dizer que não, a pessoa vai à rua e vai praticar o seu esporte na rua. Pelo fato de estar circulando na rua, vai de encontro, é contrário ao que a gente recomenda neste momento das pessoas não estarem, que o objetivo nosso é a diminuição de circulação de pessoas nas ruas. Então, se as pessoas vão estar, embora seja para uma prática saudável, que é a prática do esporte, ainda não é recomendado que as pessoas estejam. A gente tem restrição de circulação de pessoas na rua, seguindo a recomendação do Ministério Público, algo que a gente nunca tinha implementado, mas foi desta vez foi seguindo a recomendação do Ministério Público, a circulação de pessoas na rua após as 22 horas. Ou seja, quando a gente implementa o fato de se o comércio está fechado, de outras atividades estarem paradas, é para justamente não ter o porquê da pessoa estar na rua. Agora, quando a gente diz também, por exemplo, citando o exemplo das praias, está restringido a permanência de pessoas na praia, o acesso e permanência. Ou seja, é que as pessoas não estejam lá. Mas se você me perguntar, a pessoa vai passar correndo pela praia. Ela vai passar correndo pela praia. Não há o que, né? A pessoa vai passar correndo, a gente vai orientar e tudo, mas a pessoa vai passar. É igual a pessoa na rua, caminhando, a pessoa correndo na rua. Mas o objetivo é que não estejam nas ruas. Para isso foram implementadas todas essas restrições ao comércio. Então, vai poder fazer? O objetivo é que não esteja. O objetivo é que esteja fazendo essa atividade dentro das suas casas. A gente sabe, a atividade física é primordial, é imprescindível para a saúde do ser humano. Mas, neste momento, o ideal é que seja feito também em um ambiente restrito. Que seja feito dentro da casa, em um local onde não esteja em contato com outras pessoas. Porque, se for dessa maneira, se a gente for incentivar essa prática, a gente vai estar de encontro, por exemplo, e principalmente ao fechamento do comércio, que tão afetado está sendo. Campinho, você falou aí sobre o toque de recolher. O toque de recolher no município é de que horário? É de 22 às? Esse toque de recolher, né, esse termo é bem complexo. Mas a gente tem essa recomendação do Ministério Público, né, que a gente também editou em nosso decreto, que as pessoas não estejam mais após 22 horas nas ruas. E a gente faz o serviço. Até que horas? 22 às 5. A gente faz essa recomendação, a gente orienta as pessoas que lá estiverem, né, para que estejam em suas casas. Enfim, sem um atrativo para as pessoas estarem na rua, fica mais fácil de se cumprir a recomendação. Se não tem um motivo da pessoa estar na rua, não está indo na rua para procurar um comércio, ela está indo na rua, só se ela estiver na rua querendo estar, não vai ter o atrativo. Agora, ontem, como eu falei, eu estava ouvindo um pouco da reunião, estava na rua, caiu o sinal, e perguntaram sobre isso. Delivery, por exemplo. Os comércios, mesmo os não essenciais, estão permitidos funcionar como delivery, correto? Sim. Aí, por exemplo, uma lanchonete, um bar, um restaurante, depois das 22 horas, o entregador, o motoboy, vai poder circular pela cidade para entregar ou o delivery vai até as 22? Te fizeram essa pergunta ontem e caiu nessa hora, por isso que eu estou refazendo para entender qual foi a sua resposta. Então,
Da mesma forma que as ambulâncias vão estar, que os carros da segurança vão estar, obviamente que os motoboys fazendo a entrega, essencial no momento, já que o comércio está fechado, a única prática que pode ser utilizada é o delivery, eles vão poder, sim, e devem estar circulando, fazendo a entrega à população, porque a população também não pode ficar sem o atendimento. Campinho, agora aqui, você sempre defendeu aqui nas nossas entrevistas, não foram poucas nesse período de pandemia, sempre que tinha alguma mudança eu tentava marcar com você, com a Arlene, com o Sábio, quando o Sábio entrou, sempre ouvindo alguém de São João da Barra, porque interessa muito ao campista. Tem muita gente que tem casa lá em São João da Barra, e sem falar a audiência que nós temos aí também, pessoal acompanhando e comentando aqui nas redes sociais. Você sempre defendeu a barreira sanitária, a barreira que era ali na BR-356. No momento em que a curva crescia no país, a barreira foi fechada em São João da Barra, encerrada em São João da Barra, com uma nota da prefeitura dizendo que não havia necessidade de manutenção. No dia seguinte, veio à tona que também houve uma decisão judicial, que impediu ali, não é só movido pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje, qual é o retrato da barreira? O município tem interesse de retomá-la, de recorrer novamente nessa ação judicial, ou está recorrendo? Que pé está essa questão da barreira em São João da Barra? Então, a barreira sanitária, inicialmente, o maior objetivo, quando a gente tinha a preocupação com questão da transmissão comunitária, o que hoje já é fato, não há o que se discutir com relação a isso, porque a transmissão já existe, está aí de todos os níveis, e a permanência dela se justificava, sobretudo no período de verão, quando teve a questão da PRF, o questionamento com referente à circunscrição, enfim, pelo verão, que a gente sabia do aumento considerável, praticamente aumenta em 3 vezes a nossa população no verão. Então era realmente muito necessário naquele momento. Quando houve a ação judicial, houve, que nós recorremos à justiça para ter o direito de voltar à barreira, mas na própria nossa ação judicial a gente fundamentou que era extremamente necessário até o final do verão, tendo em vista isso. Acabou que a gente conseguiu, alcançar o objetivo, que era ter a possibilidade de voltar e passar até chegar ao término do verão. A Procuradoria, a Advocacia Geral da União, recorreu, como é de praxe, e a liminar concedida ao município foi suspensa. Só que nós optamos, inclusive, por não recorrer, que teria instância ainda a se recorrer, porque o que foi pleiteado na nossa demanda judicial foi alcançado, que era conseguir atuar durante o verão. Então não teve por que a gente entender a necessidade de voltar a atuar. E que hoje a gente sabe que com diversos questionamentos que ocorreram durante a barreira, a gente sabe, eu posso dizer que essa barreira deu bastante trabalho, inegavelmente, mas o objetivo dela foi naquele momento. Hoje, assim como, eu falei isso ontem, que assim como o próprio vírus ele está sofrendo mutações, ele está se alterando, todas as ações de enfrentamento e combate também elas vão sofrer, inevitavelmente, alterações. E a gente precisa ir acompanhando, evoluindo, de acordo com isso. A barreira, no momento, ela já é entendimento da saúde unânime de que não teria necessidade, o porquê dela se estender, apenas como foi até o término do verão. A gente não sabe, esse é o entendimento do momento. A gente não sabe o que mais para frente, espero eu que isso não leve tanto tempo, mas o que a gente tem acompanhado, infelizmente, a realidade não é essa. Mas, no momento, ela não se faz necessária como medida de enfrentamento. E acabou também. Beleza, Nogueira. E acabou também o primeiro intervalo? Sim, claro. Não, eu completava aqui a necessidade da barreira. Pra gente, Nogueira, a gente não te ouve. Perdão. Desculpa. É o aplicativo aqui que tem. Não dá nada. O aplicativozinho aqui que está com defeito. Aquele que fica aqui entre eu pensei que era só eu que tinha dificuldade. Mas Campinho, nós estamos novos ainda. Vamos aprender. Olha, não, eu digo assim, não acabou o calor, acabou o verão, acabaram aquelas férias, se é que podia dizer isso, mas aquele período mais intenso, janeiro, fevereiro,
é natural que já tenha uma diminuição também aí da procura. Mas como está tudo diferente, né? Evidentemente que a gente sempre questiona. Tem uma série de comentários aqui e participação no nosso streaming, em que a gente vai naturalmente encaminhar para você, secretário. No próximo bloco também, o Arnaldo vai passando, eu vou passando. Tem de pergunta desde a eleição até por que ao invés de fechar o comércio, não dá vacina todo mundo logo de uma vez aí. Né? Então. Daqui a pouco, por favor, só faça a gente ali, daqui a pouco o senhor me responde. Enquanto isso, a gente faz o intervalo comercial. Ok, Arnaldo? São 8h10 em Campos. Nós estamos falando com o secretário de Segurança Pública do município de São João da Barra, Anderson Campinho, ao vivo conosco aqui por videoconferência. Se você quiser participar, pode ir lá no nosso streaming, acompanhar as imagens do programa e também interagir conosco. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.